No Brasil, as ameaças contra as eleições se resumem em jogo de cena, como esta reunião aqui do alto comando do Exército com Bolsonaro, ou a manifestantes encolerizados que vão defender lá na Praça dos Três Poderes o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, na Colômbia a coisa é diferente, não é? A ameaça de morte do candidato Gustavo Petro chegou a suspender por algumas horas a campanha eleitoral, porque lá realmente, numa das últimas eleições, nada menos que 5 candidatos à presidência da República foram assassinados. Agora, qual é a importância da Colômbia em relação à eleição no Brasil? É que na Colômbia há lá um candidato chamado Gustavo Petro que ameaça acabar com 100 anos de neoliberalismo. E aqui no Brasil, o governo que surgiu do golpe parlamentar de 2016 ameaça também ceder lugar a um candidato de esquerda na próxima eleição. A Colômbia no dia 29 de maio e aqui no Brasil no dia 2 de outubro. No Brasil, isto é tudo jogo de cena e se presta, não é, a ameaçar ou a assustar os incautos. Porque a gente sabe que uma reunião do alto comando hoje não produz aquele terremoto político de há 20 ou 30 anos atrás, quando aquilo implicava em cassações políticas ou até fechamento do Congresso. Como também essas manifestações bolsonaristas em frente ao Supremo não assustam mais ninguém, porque o Supremo tem respondido com uma certa eficácia, inclusive enquadrando muitos daqueles manifestantes. Agora, qual é a importância real da mudança de presidentes da República? Aqui no Brasil, a gente sabe que a mudança do atual presidente, Jair Bolsonaro, é um homem militar, não é? Ainda que da reserva, mas que tem o apoio maciço ali das Forças Armadas, mas é apoio puramente político, porque dificilmente se visualiza um quadro em que se possa fazer uma mudança política nos termos antigos, ou seja, um golpe militar, ou seja, a assunção pura e simples dos militares substituindo os civis. E aí sim, nós teríamos não só o Supremo afastado, como também todo o Congresso Nacional. Mas isso é totalmente desbaratado em termos atuais. As manifestações contra o Supremo também escondem, não é, uma espécie de falta de proposta daqueles manifestantes, porque eles pedem simplesmente o fechamento do Supremo. E aí eu me pergunto, fechamento do Supremo para quê? Ou o Supremo vai ser substituído por quê? Por um tribunal militar? Eu acho que nem mesmo os manifestantes se fazem essa indagação. E aí, quando deveria ter realmente propostas concretas, por exemplo, ali no Supremo, né, esses ministros realmente estão muito poderosos e o pior, né, que assumindo poderes excepcionais, como a gente tem visto nos últimos tempos. E o que seria, por exemplo, uma reforma do Supremo que tornariam os ministros atuais perpétuos, né, em simples funcionários do Estado, como ocorre com os outros funcionários, inclusive os eleitos todos, com prazo para iniciar e terminar seu mandato. O Supremo não, você é indicado para o Supremo Tribunal Federal e fica lá praticamente até a morte ou até os 75 anos de idade. O que dá ali
a cada indivíduo ministro, né, um poder que só pensa nele, um poder realmente que não se coaduna com as necessidades atuais desse país vibrante como é o Brasil. Mas vamos ver aqui na Colômbia, não é, país que há mais de 100 anos, não é, domina a direita e que tem tratado as esquerdas com não só o poder militar, mas principalmente o poder paramilitar e o poder policial. E aí surge um candidato, Gustavo Petro, atual senador e ex-guerrilheiro, mas homem completamente adaptado à vida e à institucionalidade política. O Petro está, inclusive, não é, defendendo uma bandeira que é a bandeira justamente da maior presença do Estado na economia. Ele não fala em socialização, ele no máximo fala em mudança da matriz energética, que é atualmente o petróleo, para a matriz mais verde, mais de acordo com a natureza e a própria propensão natural do país, a Colômbia. Então diz aqui, apesar da ameaça de morte, Gustavo Petro não vai suspender sua campanha presidencial. O presidente colombiano, Iván Duque, negou que exista um plano para matar o candidato de esquerda. O Gustavo Petro, que chegou a suspender uma ida a um meeting, a um comício no interior do país, divulgou uma nota oficial dizendo que o senador e candidato presidencial Gustavo Petro se permite informar que as visitas aos departamentos do eixo cafeteiro, programadas para o próximo dia 3 e 4 de março, foram suspensas por razões de segurança. De acordo com o trabalho realizado pela equipe de segurança que recebeu informação de primeira mão de fontes da zona onde ele iria, né? O grupo criminoso La Cordillera estaria planejando atentar contra sua vida. A Telesul produziu um vídeo sobre esse incidente e aborda ali, inclusive, a história da Colômbia como pano de fundo para esta situação que se apresenta agora. Una situación que para muchos rememoran hechos como los ocurridos en la década de 1990, cuando fueron asesinados 5 candidatos presidenciales, entre ellos uno de los líderes del movimiento guerrillero M-19, Carlos Pizarro León Gómez, que tras la firma de un acuerdo de paz aspiraba a la presidencia. Esse candidato aqui, Pizarro Gomes, ele é do movimento a que pertenceu o Gustavo Petro como guerrilheiro, não é? Na época o Gustavo Petro teve 19 ou 20 anos de idade, mas logo depois, inclusive do assassinato desse candidato à presidência da República, houve a institucionalização do movimento que se integrou totalmente à vida política da Colômbia. E desde então o Gustavo Petro passou a ser um político, não é? Tendo inclusive sido prefeito de Bogotá, um dos principais cargos da República Colombiana. Lo que solicitamos al gobierno nacional es que se tome esto con todo el rigor del caso. Nosotros no podemos permitir una contienda electoral sangrienta como la que vimos en 1990. El país no está dispuesto a posponer 4 años más, ou 10, ou 12, ou 30, a possibilidade de um cambio que é... Então, essa manifestante aqui política, ela diz que o país não pode mais esperar por 4, 8 ou 30 anos por uma mudança política, como é a que está propondo hoje o Gustavo Petro. Precisamente o que sucedió hace 32 años cuando fue asesinado mi padre, Bernardo Jaramillo. Ela, na verdade, é filha de um dos candidatos assassinados, o Jaramillo, que foi assassinado há 32 anos, como ela fala. Outros candidatos presidenciales, y es que esas candidaturas representaban el cambio de rumbo para Colombia. Então ela disse que essas candidaturas representavam justamente o câmbio, ou seja,
a mudança de rumos para a Colômbia. Mas vejamos aqui o relato do jornalista da Telesul. Ante esta denuncia, la Policía Nacional aseguró que no tiene evidencia de la existencia de ningún plan criminal. Então diz que a polícia diz que na realidade não existe entre os policiais ou na institucionalidade nenhum plano para assassinar, um plano, diria, né, sistemático para assassinar o candidato Gustavo Petro. No entanto, os paramilitares, aqueles empresários especializados na contratação de mercenários, eles estariam agindo, como a gente vai ver nessa reportagem. Denuncia, la Policía Nacional aseguró que no tiene evidencia de la existencia de ningún plan criminal y activó otros servicios especiales y de inteligencia e investigación. Aseguró que el candidato Gustavo Petro cuenta con uno de los esquemas de seguridad más robustos del país. Hemos participado tanto en las reuniones de... Esse aqui é o alto comando do Exército, não é? Com o ministro da Defesa falando sobre o incidente. La Subcomisión de Orden Público, presidida por el señor ministro del Interior, como el Comité Nacional de Garantías, en donde la policía hace presencia y están todos los partidos presentes para garantizar la seguridad de los candidatos y de sus partidos. Y el Plan Ágora 2, que tiene que ver específicamente con la seguridad de todos los candidatos previo a elecciones del Congreso y elecciones a la presidencia de la República. Y en ninguno de ellos recibimos la información que hoy conocemos. En el comunicado emitido por el equipo de campaña de Gustavo Petro, se asegura que fue el esquema de seguridad del candidato quien recibió la información de primera mano con fuentes en la zona, que el grupo paramilitar La Cordillera estaría detrás de esta amenaza de atentado. Dicho grupo está dedicado al narcotráfico y al sicariato y mantiene el control de las autoridades civiles, regionales y políticas, además de algunas instancias de la policía y el ejército. Estos serían digamos, unas organizaciones de seguridad privada vinculadas a la extrema derecha en la parte del eje cafetero. Esto es una información también que la policía debería investigar muy bien en qué consiste esta estructura, si es una estructura armada criminal, qué es lo que está haciendo, digamos, en este territorio. Y pues muy preocupante que lo que se está señalando es que sean personas civiles de extrema derecha, incluidos también exmilitares o militares activos que estarían, digamos, detrás de una estructura criminal. En el marco y desarrollo de esta campaña presidencial, algunos candidatos se han solidarizado con Gustavo Petro, expresando su rechazo a posibles acciones criminales. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, en entrevista radial, aseguró que rechazaba cualquier tipo de amenaza y sostuvo que desde su gobierno se han preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos presidenciales.